Olá, este aqui é mais um vídeo da nossa playlist de TI e desenvolvimento de software. Mas esse é um vídeo muito especial, porque em poucos minutos nós temos o desafio de sintetizar um dos maiores problemas na área de TI, que é a inexigibilidade de licitação. A regra no Brasil é licitar, mas no caso de TI, se o software é licitável, nós não podemos continuar com inexigibilidade de licitação porque acarreta uma forte dependência da administração pública. Então note o seguinte cenário: a administração pública precisa de um software, esse software não existe no mercado, porque se existe, nós vamos licitá-lo. Ou seja, é possível até que já tenha software pronto, e nós temos o dever de licitar. Mas se existir apenas um software que atenda a administração pública, vou dar um exemplo clássico: Microsoft, outros softwares, Excel, e por aí nós vamos trabalhando. Nessa situação, nós temos que licitar? A ideia é: a administração pública deve licitar para que avalie novas ferramentas do mercado. E nós temos, como seres humanos, uma tendência à acomodação. Basta você ver quando muda o Windows, a dificuldade que temos para agregar conhecimentos ao novo software. Então, existe uma tendência à acomodação, mas a administração pública não pode ficar refém de determinado software. Por isso, a regra, mesmo no caso de software, é a regra licitar. Exatamente como está na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21. É importante sinalizarmos que a regra no Brasil é licitar. Licitar garante a isonomia e, no caso de software, reduz a dependência do fornecedor. Mas pode a administração pública contratar desenvolvimento de software. Nesses casos, é necessário recorrer ao artigo 111, que garante que a administração pública, ao final do trabalho que ela patrocinou, ela passa a ser a proprietária do software. Então vamos lá. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar alguns acórdãos que confirmam o que nós estamos aqui explicando. A regra é licitar. E mais do que isso, cabe inexigibilidade de licitação quando só houver um fornecedor apto a executar o serviço. O artigo 25, inciso 1, trata de compras e ele é aplicado por analogia no caso de serviços. Ou utilizamos o artigo 25, inciso 1, ou utilizamos o 25 caput. Na minha avaliação, o melhor é utilizar o artigo 25 caput para contratar serviços de TI em que seja inexigível a competição. Qual é o problema? Nós podemos estabelecer que determinado software atende às características necessárias da administração. Só que a dificuldade do gestor é afirmar que aquele é o único que atende às características exigidas pela administração. Até porque o conhecimento nesse nível de mercado é muito difícil. Para situações como essa, o artigo 25 da Lei 8666 estabeleceu que deve a administração socorrer-se de atestados fornecidos por entidades do setor, entidades patronais do setor, associações, sindicatos, confederações. Mas a jurisprudência reafirma que não é suficiente esse atestado. É necessário que a administração pública recorra a outros órgãos públicos para verificar se existem em outros órgãos públicos software que realizem as mesmas funcionalidades. O que também pode ser difícil. Note, por exemplo, a situação em que o órgão tem características próprias. Imagine, por exemplo, um software de rastreamento de produtos. Qualquer software é capaz de fazer isso, mas com determinadas características, isso pode agregar diferenciais que façam com que aquele software seja único. Então, a regra fica sendo sempre a mesma. Licitar é a regra. Se eu for partir para a inexigibilidade de licitação, não estará errado. Apenas vai exigir de você mais trabalho na fundamentação. E na descrição desse vídeo, você vai conseguir resolver um outro problema. Se é exclusivo,
qual é o preço do produto exclusivo. Na medida em que você define que o produto exclusivo é o essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, você deve comparar o preço desse produto com o que o fornecedor pratica em outros órgãos. Você não pode comparar o preço desse produto com os que existem no mercado e não têm as funcionalidades necessárias. Você vai continuar acompanhando a nossa playlist, onde nós vamos enfrentar inclusive outros problemas. Será que está certo utilizar pregão para listar software? Veja em outros vídeos da nossa playlist.